eles já tiveram essa conversa que você muitas vezes tem com ele ou com ela, eles já tiveram ao longo de um bom tempo. Eles já tiveram, mas como assim? Internamente, coloca aí para mim assim, ó, diálogo interno. A pessoa, ela fica maquinando a saída dela, fica maquinando a separação, o divórcio. Ela já começa a desenhar os cenários, ela começa a imaginar o que você vai falar, ela começa a imaginar o que vai sentir. Esse diálogo interno, às vezes, e muitas vezes, muitas não, mas algumas vezes, eles chegam a conversar com você. Eles chegam até a externar, de falar assim, olha, não sei, vai dando alguns sinais. Vai dando alguns sinais, às vezes, não é sempre, tá? Mas na mente deles, isso já está acontecendo. Pessoal, pensa assim, nós estamos falando principalmente, né, tem de namoro também, tudo, tem. Mas pensa assim, e um casamento? Entende? Você acha que a pessoa vai chegar do nada, vai sair, vai embora, e ela não vai pensar nas consequências? Ela vai pensar nas consequências. Entende, pessoal? Ela vai pensar nas consequências. Então ela vai avaliar tudo que pode ou não acontecer durante o processo de separação. O que você vai dizer, as pessoas que ele vai ter que enfrentar, quem que ele vai ter que se justificar. E tudo isso vai dando um nó, só que ele já começa a viver um cenário que ele se acostuma com aquilo. É muito louco, pessoal, presta atenção. Tudo que eu falo para vocês, de como vocês mudarem o mundo emocional, nós naturalmente utilizamos. Só que eu posso usar isso ao meu favor para criar prosperidade, abundância, autoestima, confiança, quebrar todos os padrões, ser uma pessoa magnética, ser uma pessoa atrativa. Ou você vai usar de forma, né? Ou você vai usar de forma extremamente aleatória e vai programar sua mente. Então veja só. A pessoa, ela fica assim, ó, para deixar bem claro para vocês, cara, amanhã, sei lá, ou daqui uma semana, pô, não tô aguentando mais, cara, não aguento mais a pessoa, tá, putz, eu preciso terminar isso aqui não tá legal, é só briga, é só confusão, sabe, tipo assim, pô, do jeito que tá, não tá legal, aí ele começa a contar a história para ele, começa a falar para ela mesma, né, para a própria pessoa, ela com ela mesma, digo, tá, o diálogo interno, e tal, então ela vira o cenário, fala assim, putz, mas se eu separar, eu vou ter que enfrentar, vou ter que falar com a minha família, mas, poxa, do jeito que tá, melhor. Aí começa, às vezes, até soltar alguma coisinha, dizendo que já não tá bem, que as coisas estão... Vai preparando o terreno. Aí vai falando, etc. Às vezes dá um sinal para você, entende? E ela vai o quê? Se acostumando com a ideia da ausência. Aí ela não se aproxima mais, ela começa a ficar fria já durante a relação. Então, todo esse cenário ela já fez. Aí ela vai lá e rompe. Quando ela rompe, pessoal, é a segunda parte, porque aí é onde a maioria das pessoas erram. Porque a pessoa, ela vai querer convencer que tem alguma coisa errada, porque para você, lembra que eu falo muito isso? Para você pode ter sido uma surpresa, ou você até fala assim, não, ele deu sinal, mas eu não acreditei que isso fosse acontecer. Eu não acreditei que isso fosse acontecer comigo. E aí o que acontece? Você fala, não, isso não pode acontecer, como assim? Peraí, vamos conversar, você não está me dando nem chance de resolver. Então, ele já imaginou essa conversa, é isso que vocês têm que entender. Ele conhece o teu estilo, ele sabe quem você é, ele está com você provavelmente por anos, na grande maioria dos casos aqui. Então, ele já sabe que você vai vir, vai falar, vai pedir, vai... O que você vai fazer? Você vai ter um comportamento que vai aumentar o processo dele de decisão, vai validar ainda mais o processo dele de decisão. Aí o que acontece? Você vai lá e afasta ainda mais ele. E aí tem algumas pessoas... Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu quero que vocês prestem atenção. Olha lá, pessoal falando, ó, é tudo isso mesmo, foi dessa forma que aconteceu. Por quê, pessoal? Porque é um padrão. Presta atenção. Quando você está no emprego. Aí você começa a ter problema com o seu chefe, ou problema com a empresa, e começa a ter estresse demasiado, você começa a ficar doente, você começa a ter dor de cabeça, você começa a não estar legal, aí você chega em casa todo dia reclamando. Pensa comigo, vai criando cenário aí. Só que você fala assim, ó, cara, eu tenho que suportar esse emprego, porque afinal de contas, esse emprego, ele paga minhas contas. Afinal de contas, eu pago a escola.
eu pago a escola, eu pago eu tenho meu plano de saúde, eu tenho, enfim, XPTO, a comida, eu tenho plano de alimentação. Não é legal, eles abusam da gente, por exemplo. Tem algumas empresas, né? E a pessoa vai ficando no caso, no emprego. Só que chega uma hora que ela começa a ficar num nível, presta atenção, começa a ficar num nível de estresse aquele emprego, que de duas uma, ou ela começa a falar assim, cara, não suporto mais, uma hora eu saio, não aguento mais, e não sei o que não dá, porque não tá legal, e não sei, ela começa a falar, porque eu não aguento mais, ela começa a ficar doente, e ela vai aumentando, isso às vezes com ela mesma. E aí chega um ponto que imaginar ficar no emprego é tão dolorido que essa dor supera, presta atenção no que eu vou falar, a dor de ficar no emprego supera o medo de ficar sem dinheiro. Ela fala assim, ó, que se dane, eu me viro. Quem já entendeu? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ela toma uma decisão porque ela não tolera mais. Você fala, caraca, Luciano, e é com a relação assim? Infelizmente é. Então ela toma uma decisão no momento que muitas vezes ela não está tolerando. Pode ser por culpa dela, pode ser por culpa sua, pode ser o que for. Pode ser o que for. A questão não é a culpa de quem. A questão é que a situação está intolerável, insuportável. E é por isso que eu falo para vocês que quando a pessoa resolve sair nesse processo, você tem que dar o espaço para que volte um nível emocional de... E é por isso que eu falo para vocês. É por isso que eu falo para vocês que quando a pessoa sai da relação, a primeira fase do contato zero, a primeira fase do afastamento, a primeira fase da separação é o quê? O alívio. É o alívio. Só que quando eu falo alívio, parece uma maldição, parece uma facada na gente, né? Pá! Dá uma rasgada na gente. Só que entenda, não é um alívio de você, para de pegar para você o que não é seu, a relação em si não estava legal. Pega para você a sua responsabilidade para que você possa transformar. E aqui vai um detalhe mais importante de tudo que eu quero falar para vocês. Porque a pessoa, quando está passando por isso, eu estou falando de você, tá? Você ou você. Eu estou falando de vocês. Quando vocês estão passando por isso, a pessoa fala assim, Luciano, quer saber? Eu quero esquecer ele ou ela. Quer saber? Eu não quero mais também. Quer saber? E não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa. A questão não está em superar só a pessoa, em não querer mais a pessoa. A questão está em saber como transformar um cenário que antes se transformou em caótico e você teve parte desses ingredientes para que você possa viver um novo relacionamento com essa pessoa ou com outra pessoa, se for o teu desejo. Não vou ser eu aqui que vou ficar julgando, eu sempre defendo, né, a reconstrução da família, mas para você viver uma nova relação, seja com a mesma pessoa, com quem quer que seja, você tem que estar num processo novo. E se você está ainda com muita ansiedade, com muita aflição, porque a pessoa não está agindo do jeito que você gostaria, porque ela não está reagindo do jeito que você gostaria, presta atenção, olha para o espelho, olha para você. Você ainda não está 100%, ou pelo menos uma boa parte, não precisa ser 100%, mas uma boa parte desapegada e vivendo a sua vida. Entenda. Qual é a realização? Qual é a sua meta? O que aquece seu coração que não tem a ver com a relação? O quanto você está jogando coisas para o universo, devolvendo para o cenário, devolvendo para a humanidade, devolvendo pelo que você faz, pelo seu trabalho, pelo seu doar, pelo seu... não importa. O quanto que isso está de fato sendo algo maravilhoso, que a sua vida vale a pena independente de qualquer coisa.